Aleluia! Quantos estão felizes nessa noite? Senhor, nós mais uma vez adoramos ao Senhor. Nós bendizemos o Teu nome que é santo. Nós engrandecemos ao Senhor que é digno de ser engrandecido. Nós trazemos à existência nessa noite aquilo que está preparado para a igreja no mundo espiritual. Porque nós aprendemos à luz da palavra, Deus, que o que está, Deus amado, o que está para ser entregue à igreja já está preparado no mundo espiritual. Basta somente nós irmos às dimensões celestiais e buscarmos e tomarmos posse daquilo que já é nosso. Nessa noite, como igreja, nós queremos profetizar que nós sairemos deste lugar, ó Deus amado, transbordantes da Tua glória. Nós seremos mais uma vez confrontados com o fato de sermos pequenos e o Senhor grandioso. Nós assumimos publicamente a salvação. Nós assumimos Jesus como Salvador. Nós declaramos falência a todos os planos, a todas as ciladas do maligno. Porque nós entendemos que estamos debaixo do agir do Senhor. E agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir. Aleluias. Amém? Eu estou extremamente feliz, né? O meu esposo, Bispo Ronald, que é quem me dá destino, é quem me conduz. Porque às vezes é assim, né, irmãos? Tem uns que ficam às margens dos holofortes, mas sempre tem aqueles que te impulsionam para o seu destino. E uma coisa que eu quero nessa noite te dizer é: dê valor, valorize aqueles que no momento em que você pensa que não vai dar certo, vem e te coloca para caminhar, vem e te aponta o destino, sabe? E uma coisa que eu vejo acontecer no meio dos nossos irmãos, no meio dos cristãos, nós sofremos de amnésia, irmãos. A gente dorme de um jeito e acorda de outro. E às vezes a gente esquece quem de fato nos condicionou ou que nos impulsionou a viver coisas novas. Mas nessa noite eu venho aqui da parte de Deus profetizar a sua memória, a sua intrepidez, a certeza de quem é o seu Deus vai ficar eminente através daqueles que Deus levantou para não permitir que você pare. Amém? E nós somos, pais de Estevão, João e Ebraim. João é o mais velho, é o primogênito. Não estão aqui conosco. Da próxima vez que eu vier, pastor, eu vou trazê-los. Nós vamos trazer, né, amor? Hoje nós trouxemos duas filhas espirituais, que são as meninas que caminham com a gente, que nós cuidamos delas desde a adolescência. E aí nós as trouxemos. São duas meninas ousadas na presença do Senhor, obedientes. E isso se dá pelo fato porque o Espírito Santo tem feito essa obra. Porque de nós mesmos a gente não faz nada, né, irmão? Nós somos tudo atravessado. Mas quando Deus pega, Deus coloca no caminho, Deus conduz e faz a gente andar do jeito que tem que andar, né? E aí nós trouxemos as duas e ficou para trás João, Emanuel e José Estevão. E veio o Ebraim e Miguel. Esses meninos são bênção nas nossas vidas. O João é um príncipe educado, transborda Deus. É um adorador convicto, um pastor. E Estevão, irmãos, é o contrário. Estevão é para frente. Fala o que tem que falar. Não manda recado. Lá em casa a gente tem até um princípio. A gente nem deixa o Estevão sair com qualquer um ou sozinho. Hoje nós estávamos, diga-se de passagem, uma tarde maravilhosa com alguns irmãos da igreja. E aí ele falou com as meninas assim: vocês estão aí? Isso é o Estevão. Vocês estão aí? Tudo bem, minha mãe, com meu pai, no churrasco, mas eu tô aqui, na piscina, filho.
Perdi nada. Agora já era, nós estamos aqui na piscina. Sabe, Estevão é um apóstolo. E aí você vai falar assim: pastora, por que a senhora fala tanto dos seus filhos? Por que vocês falam tanto da família de vocês? Porque se a nossa família não der conta de falar de quem nós somos, queridos, não vai ser o de fora que vai dar conta. Não vão ser os que estão de fora do arraial que vão saber quem de fato nós somos. Amém? E aí eu quero pegar um ensejo no que o pastor falou aqui. O pastor disse que a igreja começou em uma garagem. Começou de uma maneira, de muita fé. Irmãos, é indispensável a fé para o início de uma igreja, ou para o caminhar dela, para o continuar dela. Mas uma coisa eu vejo: Deus sempre é com aqueles que têm ousadia. Sabe, Deus é sempre com aqueles que são audaciosos. A ousadia é um emblema dos vencedores. O homem e a mulher de Deus que não tem ousadia no Senhor, ele fica à beira do caminho. E ele corre um sério risco de uma hora alguém querer vir e cortá-lo. Por quê? Porque a ousadia te impulsiona. E eu quero declarar algo aqui hoje sobre essa cidade, sobre essa igreja, que é: uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que ela tem. Uma igreja se mede por aquilo que ela oferece. Deixa eu dizer uma coisa: nunca ofereça menos ao Senhor do que aquilo que você pode oferecer. Nunca dê ao Senhor menos em adoração do que você pode adorar. Nunca faça menos evangelismos do que você pode fazer. Nunca dê ao Senhor minutos de oração a menos do que você pode dar. Porque a ousadia vai te fazer chegar em lugares onde ninguém mais chegaria. Deixa eu lhe dizer uma coisa: um dia a palavra do Senhor vai dizer que haviam, e isso é muito sério, a palavra do Senhor vai dizer que haviam muitas viúvas. Olhe para quem está ao teu lado e diga: haviam muitas viúvas. Mas sacode o crente e diga: haviam muitas viúvas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: somente uma foi escolhida para alimentar o profeta. A Bíblia vai dizer que em um tempo de escassez de água e de alimento, o profeta Elias precisava se alimentar. E Deus havia dado a seguinte ordem para ele. Deus disse assim: desce a Senaqueribe, porque lá haverá uma viúva que vai te alimentar. Lá haveria uma viúva que faria o quê? Mas quando ele chega, ele encontra a viúva que supostamente o iria alimentar, catando gravetos para fazer um bolo. E logo depois, vocês são afiados de Bíblia. Logo depois, deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus o manda descer e diz para ele, quem disse, irmãos? Se Deus o manda descer e fala: vá, porque eu já preparei a viúva que vai te alimentar. Então isso quer dizer que a viúva já deveria estar com o bolo pronto, e não em busca dos gravetos para fazer o bolo para si. Sabe o que é que eu vejo nessa história e nessa passagem? Uma igreja que até tem disposição para cozinhar, uma igreja que até tem disposição para fazer, mas o seu foco e o seu objetivo não está naquilo que Deus mandou ela fazer. O importante é você entender para quem você está fazendo, a quem você está fazendo e por que você está fazendo. Essa viúva, ela já tinha estar com o bolo pronto para o profeta. Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia vai dizer que ela tinha um bocadinho de farinha.
E aí esse bocadinho de farinha, ela faz um bolo, ela prepara um bolo. Eu sinto Deus aqui. E quando ela prepara esse bolo, ela prepara com o que é pouco. Deixa eu falar aí, essa palavra é para você aqui de Carlos Chagas. Ela prepara o bolo com um pouquinho de farinha. E esse pouquinho de farinha demonstra a disponibilidade que ela estava tendo naquele momento de alimentar o profeta. Deixa eu lhe dizer, esse bolo, esse bocadinho de farinha e essa disponibilidade faz ela entrar para a história perpétua da humanidade. Pastor, o que a senhora está querendo dizer com isso? Eu já vou lhe dizer. Ei, o que Deus precisa para te colocar na história, Carlos Chagas, não é de muitas coisas. Ele só precisa que você esteja disponível, obediente e entender a hora de fazer o bolo para servir o profeta. Se você entender que é o pouco que vai mudar a sua história, você vai tirar o foco do muito e entender que o pouco ainda na mão de Deus continua sendo muito. A questão é, te disseram que para você ser visto, você tem que ser, você tem que ter. Quem vai vir aqui a Carlos Chagas? 5% de crente. 5% de crente. Em uma cidade com uma população de aproximadamente quantas mil pessoas? 20 mil pessoas. 5%, humanamente falando, não é nada. Mas deixa eu te falar, um bocadinho apresentado ao profeta, um bocadinho posicionado, pode fazer com que essa cidade entre para a história. Ei, chacatalabachuri andarabalabachê, rabalabachere cantalabas. Pastora, nós não temos nem condições de sonhar. Nós nem poderíamos sonhar, porque a senhora não conhece a nossa história. Eu vou te contar só um pedacinho da nossa. A nossa igreja, irmãos, estava contando o pastor ontem. Chegamos na serra. E todo mundo fala, né, que a serra é perigosa, isso, aquilo, outro. Não é isso tudo não, irmãos. Lá morre quem deve. Deve morreu, mas quem não deve nada está vivo até hoje. Brincadeira, tá, irmão? Mas aí, nós chegamos na serra, debaixo de uma palavra do nosso apóstolo Valdir, como eu disse aqui ontem. E nós não tínhamos, pastor, dinheiro para alugar um espaço. E aí eu recebi um seguro-desemprego. O bispo foi para Ipatinga para resolver umas questões. E eu passei num salão de festa e eu vi a plaquinha lá de baixo. Eu vi lá em cima a plaquinha de festa, aluga-se. Aí eu entrei, olhei o espaço, desci para o dono do espaço. Falei, me aluga para aquilo ali ser uma igreja. Ele falou, mas uma igreja nessa altura, o povo não vai querer. E colocou N condições e não quis nos alugar. Voltei para casa, eu falei, não, Deus, é ali que a igreja vai começar. Liguei para ele, falei, meu bem, acabei de pegar a última parcela do seguro-desemprego e não vai pagar nossas contas. Vão alugar o espaço para a igreja nascer? Ele falou comigo assim, tem quantos metros quadrados? Eu falei, amor, eu não sei, de um lado do outro eu sei que é grande. Irmãos, que o homem tem dessas coisas.
homens acham que a gente é obrigado a saber de metro quadrado. Nós não sabemos, irmão. Nós sabemos de centímetro do salto. É o máximo que a gente sabe. As mulheres me ajudam, sabe? E aí ele virou para mim e falou comigo assim: mas como que você quer alugar um espaço, Fernanda, se você não conhece o tamanho? Eu falei: amor, lá cabe muita gente, o aluguel é barato. Aí ele falou: quanto? Eu falei: R$700. Ele falou: você tá doida? Nós não temos dinheiro para nada. E você quer alugar um espaço para fazer a igreja por R$700? Eu falei: então tá bom, amém, vou esperar você chegar. Quando você chegar, você olha. Aí desliguei o telefone. E, irmãos, eu fiquei assim, ó. Que, irmãos, mulher quando ela quer um negócio, irmãos, é um trem de outro mundo, não é? Fala a verdade, cadê as vasas da casa? Né? A gente é mestre. Eu falei: Deus, cheia das ousadias, esse homem vai aceitar esse lugar. Porque é lá que vai ser. Eu não podia falar com ele, que lá em casa eu não posso falar grosso, eu não posso brigar, não posso falar nada, né? Então, mas com o telefone eu podia, irmão. Homem, você vai aceitar esse espaço, homem. E com o telefone: Deus faz ele ligar agora, homem. Aí o telefone tocou. Acredito eu ou não. Aí ele virou para mim: Fernanda, é bom mesmo o lugar? Eu falei: ô, meu amor, é lindo lá, tem banheiro, vai dar pra gente fazer assim, fazer assim. Ele falou: então pode ir, fecha. Sexta-feira eu tô chegando, marca um evangelismo para sábado e vamos anunciar a abertura da igreja. E aí, irmãos, nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos som, nós não tínhamos nada. E aí o homem que não queria que eu alugasse o espaço mandou eu marcar um evangelismo para começar a igreja. E ele vira para mim e fala comigo assim: ó, faz o evangelismo, nós vamos fazer o evangelismo, e quando for no domingo à noite você vai pregar uma mensagem que faça o povo se converter, que o povo venha à frente e aceite Jesus. Eu falei com ele: Ronald, mas eu não sei fazer essas coisas, que eu não sei muito bem, eu não sou muito evangelista, irmão. É difícil você colocar profeta para fazer evangelismo. Porque o profeta diz assim, diz o Senhor, toma vergonha na cara, posicionamento, e muitas das vezes não é isso que o povo quer ouvir. E aí, fomos, alugamos o espaço, fizemos o evangelismo. Na primeira noite, 12 almas se converteram. 12 almas. E as cadeiras eram alugadas. E as 12 almas que converteram era tudo menino, pivete, da boca. Ninguém tinha dinheiro. E eu precisava que entrasse naquela noite R$60 para pagar as cadeiras que nós havíamos alugado. Levanta um bêbado lá do final do corredor, arranca 50 conto, coloca no altar e fala: Deus mandou eu ajudar essa obra. Eu falei: eita, Deus continua usando. Deus usa mesmo quem quer. Pagamos as cadeiras. Naquela noite aceitou Jesus um rapaz por nome de Zaqueu. E esse rapaz, ele ia na igreja, irmãos, e eu falava: porque homem que é homem não tem que andar armado. Homem que é homem, não sei o que lá e não sei o que lá. Porque a arma do homem deve ser a Bíblia. E falava, irmãos, aquelas palavras. E ele chegava na igreja com um cordão daqueles de funkeiro, com um zelo dessa grossura, com um boné batendo aqui. Colocava a mão no bolso, uma blusa que cabia 5 dele lá dentro. Ficava no final do culto, lá no final do espaço, com a mão no bolso, e me olhava, irmão, só por aqui assim. Aí eu falava assim: ô Senhor, no final do culto esse menino vai me pegar. Esse menino vai acabar com a minha raça. Esse menino vai juntar uma turminha. E eu saía do culto, irmãos, meio que escoltada assim pelo meu esposo, pelo meu irmão e mais 2 irmãos que tinham lá na igreja. Falava: gente, me protege dele. Me protege dele, pelo amor de Deus. Passou. Esse menino foi frequentando a igreja. Esse menino foi indo ao culto. Deus foi fazendo a obra. Marcamos um encontro com Deus.
nesse encontro com Deus que nós marcamos, na semana que antecedia o encontro com Deus, eu estava em casa sozinha. Aí a porta tocou a campainha, eu e João Emanuel. A campainha toca. Eu olhei no olhinho, era ele. Ô, irmão, minhas pernas bambeou na hora. E eu falei, meu Deus, eu atendo ou eu não atendo? Irmãos, olha o pavor, a pastora com medo da ovelha. Irmãos, isso só aconteceu comigo, mas ninguém. E eu, Senhor, eu atendo ou não atendo? E aí eu ia num canto e voltava. E eu falava, e eu canto, cala a boca, João Manuel, não tem ninguém em casa. Ele, mãe, mas é o meu irmão. Eu, não é irmão nada não, ele ainda não é irmão não, meu filho. Isso é um perigo. Aí, olhei de novo no buraquinho, vi um discípulo nosso, que aí já era um discípulo mesmo, o Alan. Estava junto com ele, eu falei, o Alan está com ele. Abri a porta. Oi, amados. Entra, oh, querido, que satisfação receber você na minha casa. Aí ele entrou, sentou e falou comigo assim: meu papo é reto, eu não tenho muito o que falar. O Jesus que a senhora prega muda mesmo o homem? Eu falei, muda. Muda. Fiquei cheia da coragem, irmãos. Muda. Ele falou, e essa semana? E ele pode fazer isso em quantos dias? Eu falei assim, ele pode fazer isso no piscar de olhos. Aí ele falou, então essa semana, se eu quiser, ele pode me mudar? Eu falei, pode. Ele arrancou do pescoço aquele cordão imenso com uma placa desse tamanho, jogou na mesa da minha sala e falou comigo assim: domingo a senhora falou que quando a gente quer dar algo de Deus, a gente tem que dar primeiro. E eu aprendi isso, e isso aqui é a única coisa que eu tenho, que eu comprei com o meu suor, e é a única coisa de valor que eu tenho. Eu estou ofertando, porque o que eu quero é, essa semana eu não posso fumar, usar droga, nem me prostituir e nem ir para a boca. Se essa semana Deus fizer isso comigo, domingo a senhora me batiza? Eu falei, domingo eu te batizo. Ele falou, e se eu sair daqui eu sentir desejo de fumar ou usar droga? Eu falei, aí já é com você, porque o Deus que eu creio, Ele liberta. Se o homem der lugar, Ele liberta. Agora, se você não crê no que eu estou liberando também, a cova te espera. Irmãos, eu fiquei cheio de ousadia. Ele olhou para mim e falou, então, feito. Pega na minha mão aqui. Eu falei, Jesus. O ímpio me desafiando. Eu falei, feito. Se daqui até domingo Deus não mudar a sua história, você pode contar que eu volto para a cidade de onde eu vim. Irmãos, não tinha dinheiro nem para gasolina para ir até na esquina. Quem dirá fazer uma mudança de novo para Ipatinga. Tinha poucos tempos que eu tinha chegado em Vitória. E ele falou comigo, então, domingo eu vou batizar. Irmão, Zaqueu não só batizou. Eu não só batizei Zaqueu. Batizamos, casamos. A mulher dele hoje é a maior referência dentro da igreja. Você hoje pode chegar dentro da igreja e falar mal de mim e do bispo, que ninguém vai se ofender. Mas se falar mal da Darlene, irmãos, se arruma briga com a igreja inteira. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Deixa eu lhe dizer, eu vim aqui para profetizar na tua vida a seguinte palavra: quando você não se sente atemorizado por aquilo que parece ser maior do que você, mas você entende que o bocadinho de farinha que tem dentro da sua casa pode mudar a história de alguém, isso é o suficiente para fazer uma igreja florescer. Ei! E Herbe, mais do que crescer em número, vocês vão crescer em qualidade. Vocês vão crescer em sabedoria. Deixa eu lhe dizer, eu profetizo o crescimento de Cristo sobre essa igreja. Pastora, que crescimento é esse? O crescimento de Cristo é: e o menino crescia em graça
estatura e sabedoria. Ei, graça, estatura e sabedoria sobre este lugar. Repita comigo: graça, estatura e sabedoria. Graça, estatura e sabedoria. Graça, estatura e sabedoria. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Para isso Deus conta com você. Amém? Amém? Eu não sei até que horas eu tenho liberdade de ficar com o microfone na mão, mas eu vou. Abra comigo Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, do capítulo de Lucas. Amém. Vai dizer assim: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo desistido deles, estavam lavando as redes. Entrando num barco que era de Simão, e partiu-lhe, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas, lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Então acenaram para seus companheiros que estavam do outro lado do barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Amém? Senhor, obrigada por essa palavra. O Senhor continua sendo bom e fiel para com as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos aprender à luz desse texto, irmãos, é que se você tiver que atrair multidão, se a IERB, hoje eu vou pregar para a IERB, para a igreja IERB. Se a IERB tiver que atrair multidão, que atraia por um propósito. Porque Jesus é a luz, Jesus é o princípio, é o ponto de partida, de conhecimento para que nós venhamos exercer o Evangelho. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós devemos fazer tudo à luz e à inspiração daquilo que Cristo fazia. E a primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto é que Jesus, quando ele atraía a multidão, ele tinha um porquê de atrair multidão. E Herbe, toda multidão, todo povo que vocês trouxerem aqui para dentro, ou todo evento, toda reunião que reunir pessoas aqui dentro, multidão aqui dentro, ou que seja aqui, que seja na praça, que seja no ginásio da cidade, porque eu já entendi que o pastor sonha alto. Então deixa eu te explicar uma coisa: qualquer coisa que vocês forem fazer, tenha o princípio de fazer para falar e anunciar as obras de Deus. Jesus reunia a multidão, e quando ele se via na condição de estar diante de uma multidão, ele então começava a falar do poder do Pai dele que o havia enviado. Deixa eu profetizar uma coisa sobre vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem neste lugar, todas as vezes que neste lugar subir um homem de Deus, todas as vezes que aqui estiver um homem cheio da graça, do poder do Espírito Santo, haverá o único propósito: que o Senhor seja exaltado. Nós, nessa noite, profeticamente anulamos no mundo físico e espiritual toda a intenção humana neste lugar. Todo homem, toda mulher que vier neste lugar com a intenção de se promover ou de colocar-se em evidência por si só, Deus não só vai fazer com que ele se arrependa,
Deus vai fazer com que ele entenda que este lugar não é outro, senão um lugar para ajuntar aqueles que querem engrandecer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e havia 2 barcos junto à praia, ao longo, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus vai virar para esses pescadores e vai dizer assim: me coloque um pouco mais afastado. Pare o que vocês estão fazendo. Porque se até agora o que vocês fizeram não deu certo, vamos parar agora para fazer do jeito que eu apontar. Não, eu vou falar isso mais uma vez. Se até agora vocês lançaram rede, se até agora vocês fizeram e não deu certo, e agora vocês já estão se preparando para desistir, para de fazer do jeito que vocês sabem e senta e me escuta, porque quando você me escutar e entender de quem eu estou falando, você não vai precisar se esforçar muito para que aquilo que eu tenho na sua vida seja completo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? É tempo de nós pararmos. Pastora, a senhora está mandando eu abrir mão do meu emprego? Amanhã eu vou chegar lá, vou pedir conta, não vou trabalhar mais. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você que se até aqui você fez de uma maneira e não deu certo, se até aqui você foi de uma forma e não teve êxito, é tempo então de você sentar, limpar os seus ouvidos e começar a ouvir o que Deus está falando. Porque muito possivelmente o erro não está no que você está fazendo, mas sim da forma que você está fazendo. E Deus quer apontar a maneira certa para que você tenha êxito em tudo que você for fazer. Se até aqui você veio conduzindo de uma maneira, hoje é dia, é noite que Deus está dizendo: faça da minha, porque se você fez da sua, até aqui nada aconteceu, é hora de você me ouvir. E aí Jesus vai dizer assim para ele: vai para águas mais profundas e lançai as redes. Ah, irmãos, eu fico maravilhado. Sabe por que Jesus vai dizer assim: vai para mais, um pouco para mais fundo e lança a rede? Porque existem coisas na vida do crente, existem coisas na minha e na sua vida que não vai acontecer na margem, que não vai acontecer no raso. Porque você precisa e eu preciso ir mais fundo. Nós precisamos ir em dimensões mais fundas e mais profundas. Sabe, o que você está buscando não está aí nessa dimensão. Você está querendo se tornar um profeta, você está querendo se tornar um mestre, você está querendo se tornar um pastor, você está querendo se tornar um obreiro, você está querendo se tornar um musicista ou qualquer coisa na casa do Senhor, vivendo coisas rasas, ali olha, na dimensão aonde todo mundo vê. Hoje Deus fala com você assim: para de fazer as coisas no raso e me segue, vamos mais profundo, porque o que eu tenho para você é na profundidade que você vai achar. Essa era de crente raso acabou. Nunca na humanidade, nunca na nação brasileira se teve tanto conhecimento, se teve tanto acesso ao conhecimento, se teve tanto acesso a pastores cheios de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, se todo esse conhecimento ainda não te servir para ir mais fundo, ei, é tempo de você voltar à origem. Talvez seria melhor você não saber nada, profundo, do que saber muito e ficar no raso, no linear. Eu venho te dizer hoje: ei, seja profundo naquilo que Deus mandou você fazer. A igreja do Senhor está cheia de potencial. Homens e mulheres de Deus com potencial ser igual, mas estão medindo o potencial por aquilo que estão ouvindo na internet. Estão se medindo, porque agora, irmãos, ninguém mais lê Bíblia. É mais fácil você abrir no YouTube e ver lá um coach, nada contra os coaches, pelo amor de Deus, ou ver um pastor
pregando. Ei, deixa eu lhe dizer, Deus ainda tem as suas maneiras de falar, e a maneira que Deus continua falando com a humanidade não é outra senão segundo a sua palavra. É honra ouvir homens de Deus, é honra ouvir mulheres de Deus, mas isso não gera profundidade. O que gera profundidade em você é o tempo e o que você gasta, o tempo que você gasta com Deus. Sabe, não se trata do quanto você sabe, se trata do quanto você se dispõe a viver. Eu vou falar de novo. Não se trata do quanto você sabe, se trata do quanto você se dispõe a viver. Ei, saber e não viver o que você sabe, você vai permanecer sendo alguém raso. E sendo alguém raso, você cansa. Olhe para quem está ao teu lado e diga: os rasos se cansam. Porque foi isso que aconteceu com esses homens. Eles já estavam cansados. Mas quando você entende que é no profundo, que é nas profundidades que Deus tem algo para você, ei, ainda que você tenha trabalhado a noite toda, a voz do profeta, a voz da sua liderança, você joga a rede mais uma vez. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro vai virar para Jesus, porque é sempre Pedro, né, irmãos? Toda igreja tem uns Pedro. Os Pedro que sabe mais do que os pastores. Pedro era doutor da pesca, irmão. Pedro era um cara que a pesca fazia parte do cotidiano de vida dele. E ele vai dizer para Jesus assim: segundo a sua palavra, nós vamos jogar de novo. Como quem diz assim: humanamente falando, eu que sou pescador, que conheço da profundidade do mar, que sei aonde tem os cardumes certo, que sei o que fazer, que sei aonde jogar a rede. Esse que sou eu, o Pedro que sei pescar, pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas se o Senhor está mandando, eu vou jogar a rede de novo. Deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes nas nossas vidas nós temos a mesma posição de Pedro. Senhor, eu que sou o engenheiro fulano de tal, eu que sou o mega, o ultrassônico na Bíblia, eu que sei. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A resposta de Jesus para Pedro não foi outra senão: só lança a rede. Porque enquanto Pedro achava que sabia demais, e Pedro achava que conhecia o mar, Pedro só havia se esquecido de um detalhe: que Jesus não sabia demais. Jesus não era um conhecedor técnico, porque Jesus era aquele que havia formado todas as coisas. Deixa eu lhe dizer, quem sabe mais? O arquiteto que projetou, que fez, que sabe os fundamentos, ou aquele que pintou, que foi lá só para dar o acabamento? Ah, irmão, me ajuda. Quem sabe mais? Ei, deixa eu te dizer, naquela ocasião ali, quem sabia de todas as coisas e quem continua sabendo é Jesus. Pedro era só alguém que sabia do acabamento final, mas Jesus sabia do fundamento de todas as coisas. Uma coisa que Pedro havia se esquecido é que ele fez parte do dia da criação, daquele mesmo mar profundo que Pedro achou que não tinha mais nada. Hoje eu venho te dizer que a história de Carlos Chagas, para mudar, depende só daqueles que entendem que não tem que encher uma igreja por causa de homens. A história de Carlos Chagas vai mudar por causa daqueles que entendem que tem que ser mais profundos. A história de Carlos Chagas vai mudar por causa daqueles que entendem que não é por muito saber que a história dessa cidade vai mudar, mas é por fazer, é por ser eficiente, é por entender para quem está fazendo. Os homens profundos não têm tempo para gastar com coisas bobas.
Mulheres profundas não são rinchosas. Mulheres profundas não gastam tempo uma nas casas das outras falando mal daquilo que não está dando certo. Mulheres profundas são como as Dorcas. Elas fazem algo que faz com que a excelência, a cúpula se levante no dia da morte dela, saia do seu lugar e vá até onde muitos estão chorando por ela, somente para dizer: levanta do seu lugar. A questão para os dias de hoje é: a igreja está perdendo a sua profundidade. Mas em Carlos Chagas, na IERB, irmão, em Carlos Chagas, na IERB, essa história, essa situação vai mudar. Porque aqui Deus está levantando homens profundos, mulheres profundas, mulheres que vão entender que elas são aquelas que vão trazer à existência aquilo que está escondido pelo poder da palavra e do seu posicionamento. E aí Jesus vai dizer: lança a rede mais uma vez, joga ela. E aí a Bíblia vai dizer que quando eles lançam a rede, eles vão puxar tanto peixe. E isso aqui vai para as igrejas da redondeza. Isso aqui é para as igrejas adjacentes. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: a IERB vai ter alimento para as igrejas da cidade. Ei, você pode crer ou não, mas eu venho aqui hoje para profetizar isso. Vão vir aqui crentes de outras igrejas só para se alimentar do que está sendo dado aqui. E pastor, não espere fazer aliança com eles. Pode deixar eles lá na igreja deles. Eles só vão vir para se alimentar. Porque o que Deus vai fazer através de vocês aqui, na profundidade, vai trazer alimento para outros. Não, pastor, eu não entendi. Deixa eu lhe dizer: quando eles lançam a rede e o barco vai, a rede sobe novamente, tem tanto peixe lá dentro, que a primeira atitude que eles fazem é fazer a sinal para que outros viessem comer do peixe que eles haviam pegado. Ei, o que Deus vai fazer aqui não se trata da IERB. O que Deus vai fazer aqui dentro dessa igreja não se trata de você. O que Deus vai fazer aqui não é para encher só a sua barriga e você ser um crente bem alimentadinho do domingo à noite, voltar para sua casa gordo da glória de Deus. Oh, que culto maravilhoso e transbordante. Não, o que Deus vai dar para vocês aqui na profundidade é para vocês em algum momento fazer sinal para alguém: pode vir, porque aqui tem comida. Lemancho rakataramandaraba. Recalafa suidecaya lamancho raba. Rabalabalabasheri andarabalabashei. Esse tempo da igreja ser uma igreja egoísta. Ei, aqui em Carlos Chagas, na IEB, essa não vai ser a realidade de vocês. Eu possivelmente voltarei aqui daqui a alguns anos. E eu vou dizer uma coisa: quando eu chegar aqui, vão haver aqui outros povos, outras pessoas, outros e outros e outros, e vão dizer assim: eu venho aqui todas as vezes que eu preciso de me alimentar de algo, eu venho aqui e eu saio nutrido, eu saio fortalecido, porque quando eu venho aqui, eu acho um alimento que eu não acho na lá raso, aonde eu estou no raso. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus. Vocês não vão ficar perdendo tempo com aquilo que não está dando certo.
Porque esses homens estavam perdendo tempo com aquilo que não estava dando certo. Mas eu quero profetizar: vocês vão investir tempo naquilo que está dando fruto. Ei, vocês vão ter tempo, vocês vão ter dinheiro para investir naquilo que está dando certo. Faço e decai e nehébia. Só há um perigo nisso tudo. Me pergunte qual. Enquanto eles estavam com o barco vazio, eles não corriam risco de afundar. Deixa eu lhe dizer, o risco de afundar é quando nós recebemos muito. Falei com vocês que eu ia pregar hoje para a igreja. Não estou pregando no individual aqui, não estou falando para um ou outro, não. Eu estou falando a nível de cidade. Isso aqui é para a cidade de Carlos Chagas. Deixa eu falar uma coisa com você aqui hoje. O risco que o crente corre não é quando está com o barco vazio. Porque com o barco vazio ninguém afunda. Você só afunda e corre risco de afundar quando você tem muito. Porque quando você tem muito, é que você acha que não depende mais de ninguém. É quando você está nos holofortes, é quando você se torna uma referência dentro da cidade, é que você acha que você é o dono da situação. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é no momento em que o barco estiver mais cheio, é que você vai ter que ter muito cuidado. Porque é quando o barco está cheio que corremos o risco de afundar. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia, Davi começa a sentir frio. Rei Davi sente frio, shekerema. E aí o rei, que tinha todas as condições na terra, nada o aquecia, não havia lareira que o aquecesse, não havia cobertor que o aquecesse. Ele vai mandar buscar uma virgem, e essa virgem vai deitar-se para aquecer o rei Davi. E diz a palavra que eles não tinham e não mantinham relações sexuais, que a virgem ia apenas para aquecer o rei. E aqui eu abro um parêntese para profetizar essa realidade dentro dessa igreja. Naquele dia, naquele momento em que aquela menina chegava e aquecia o rei, no dia em que eu li isso, eu falei, Deus, tem um mistério aqui, tem alguma coisa escondida nesse negócio. E aí eu passei uma noite inteira perguntando isso para Deus, até que pela manhã o Espírito Santo falou comigo, senta que agora eu vou te falar do que se trata. E eu sentei, e o Espírito Santo falou comigo, coloque um café, vamos tomar café juntos. E eu coloquei uma xícara de café para mim, uma xícara de café para o Espírito Santo. Eu falei, senta, porque agora eu quero ouvir o que o Senhor vai falar. E aí, ele sentou comigo, e ele disse, filha, essa virgem simboliza uma igreja. A igreja que não vai se deitar comigo pelo prazer, mas a igreja que vai se deitar comigo porque eu preciso ser aquecido. E o Senhor falou comigo, você vai falar essa palavra em alguns lugares que eu vou mandar você ir. E hoje aqui, enquanto eu estou pregando, Deus me lembrou disso. E o Senhor falou, profetize sobre essa igreja, porque eles não serão aqueles que vão se envolver comigo por prazer. Eu não aceito o envolvimento por prazer. Eu não aceito o envolvimento por minutos e horas. Eu quero um envolvimento, um envolvimento profundo.
creia vocês ou não. E pastor, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas vocês vão ser responsáveis pelo avivamento dentro dessa cidade. Pastor, não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, vem aqui, meu filho. Chá, querebe, anda lá. Pastora, vem aqui. Posso subir? Que anda lá. Tem bandeira da cidade aqui na igreja? Não deve ter. Será que tem bandeira da cidade? Não tem? Da cidade, daqui, de cá. Não. Deixa eu falar com vocês o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo aqui hoje. Deus está pegando um casal anônimo, um anonimato, Deus está levantando eles diante de vocês, e uma responsabilidade, pastor, está sendo atribuída a vocês. Pastor, Deus vai levantar gente grande dentro dessa cidade e vai patrocinar gente que é envolvida até com trem errado. Gente que quando a igreja olha e fala assim, não olha para eles, passa de largo, faz até o sinal da cruz. Deixa eu dizer, Deus vai levantar. Deus vai fazer se cumprir na sua vida a palavra que diz que vai tirar da mão do ímpio para colocar na mão do justo. Quando eu entrei na cidade, eu vi um ginásio, eu não sei se é ginásio, eu não sei o que é aquilo. E Deus me revelou o seu coração, homem. Você tem o sonho de encher lugares aqui. Você nunca vai entender, mulher. Deus só te chamou com um compromisso. O seu joelho é o que mantém ele. Ei, sonha. Pode sonhar. Pode sonhar. Olha o que Deus, olha a responsabilidade. Chetequerema. Pode sonhar. Eu vejo você no meio de gente grande da cidade. Eu vejo você sendo atribuído no meio de nomes de pessoas importantes. Vai chegar um dia aqui que vão lembrar-se do seu nome. A sua oração é: Deus, quando? Senhor, é isso mesmo? Jesus, eu estou no caminho certo. Assim diz o Senhor. O caminho é esse. Aleluia. Não para de pensar nele. Não para, continue sendo profundo. Não meça as suas forças, não vá na força do seu braço, porque o que Deus te entregou, a visão do que Deus te deu, o que você sonha para esse lugar, não cabe nem aqui. Deus me mostra 3 pessoas, 3, eu não sei quem são. Deus não me fala o nome e nem me fala quem são, mas Deus me mostra 3 pessoas aqui dentro hoje, que vão ser patrocinadoras. E olha, eu vou falar uma coisa com você, você não vai patrocinar porque você tem. Pastor, eles não vão levantar e te patrocinar. E patrocinar o que vai acontecer porque eles têm. Eles vão se levantar e vão patrocinar porque eles creem no que Deus tem na sua vida, homem. E deixa eu te falar, assim diz o Senhor:
Ele vai fazer isso para que você veja, saiba que você pode sonhar. Eu não sei quem são esses 3, mas o ano não vai acabar sem eles se revelarem a você. Olhe lá se eles não se revelarem aqui hoje ainda. Olha lá se o Espírito de Deus não te incomoda de uma maneira e você com muita ousadia e fé colocasse de pé e falar: pastora, sou eu. Ei, 3 eu sei que é certo, mas se Deus levantar uma... Rimancho de cantará lá súbias. Eramanchereria cenébias. Eu não sei se tem rio aqui na cidade. Eu não sei se tem rio que corta aqui a cidade. Eu não sei como é a questão geográfica aqui, se tem rio, se tem lagoa. Mas eu vejo como se rio mesmo, físico, ele estivesse vivendo uma transposição, e o rio tivesse, pastor, mudando de rota, e aí, eu vejo mãos fazendo com que esses rios, com que essas águas mudem de rota. E aqui não seria a rota viável para elas passarem. Mas ei, assim diz o Senhor: águas vão passar por esse caminho, águas vão fazer esse E aí eu pergunto a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está falando de água? Porque assim diz o Senhor. Porque aquilo que Ele ofereceu, aquilo que ele recebeu primeiro, quando Elias monta para ele o altar, foi a água, porque é o que menos tinha para aquela época. E aí eu pergunto para Deus: o que isso tem a ver com o pastor e com a pastora? Deus, isso é loucura. Ele fala comigo, ele diz assim: porque o que vocês vão oferecer no altar é o que menos tem para esses dias nessa cidade. É o que menos tem. Chacatanaia séria. Suifacébia. Chopataquemarra. O avivamento, vocês estão esperando avivamento. Não esperem avivamento. Não esperem avivamento. Vocês estão esperando avivamento, o avivamento está vindo. Não, o avivamento já chegou. O avivamento não é fogo que semeia no meio do povo. Não, avivamento não tem a ver com isso, com gente pulando, caindo. Não, avivamento tem a ver com pessoas disponíveis. Avivamento tem a ver com aqueles que vão orar até que ele venha. E avivamento, pastor, não acontece com multidão. Avivamento acontece com 2, 3, 4 posicionados. Eu não sei quantos vão se posicionar, mas se eu fosse você, não ficava de fora disso. Ei, existe um rio de Deus passando neste lugar. Existe aqueles que não vão deixar de lançar a rede. Existem aqueles que ainda que tenham pouco dentro de casa vão sustentar o profeta. Existem aqueles nesse lugar que estão sendo levantados para não se permitirem ficar às margens, porque vão mais fundo naquilo que Deus tem liberado.